Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um livro que estava desde 2007 na minha estante parado, porque eu comecei a ler e desisti dele. E assim, eu vou confessar pra vocês que tem os meus motivos por desistir, mas quando eu peguei ele, eu falei assim: nossa, ele deve ser um livro muito bom, porque uma música clássica leva o nome deste livro. E eu falei assim: deve ser gostoso de ler. Quando eu comecei a ler, assim, foi um parto pra mim e eu continuo tendo ele como, assim, um dos que eu jamais, assim, se não fosse pelo Edson, eu jamais iria voltar a ler. Mas tá tudo bem, faz parte da nossa leitura. E o livro é esse daqui, e Assim Falou Zaratustra. Essa capa, assim, da Martin Claret, essa edição, essa coleção, assim, não favorece muito, né, a nossa leitura, mas vamos lá, vamos contar um pouquinho dessa história pra vocês e dar o meu parecer, o que eu achei sobre esse livro. O autor é o Friedrich Nietzsche. Ele foi publicado em 1883, entre 1883 e 85, e a obra mais conhecida e talvez a mais enigmática do Nietzsche. Ele mistura filosofia, poesia e profecia, e o livro ele vai narrar pregações do personagem fictício Zaratustra. É uma espécie de um profeta moderno que desce da montanha para compartilhar sua sabedoria com a humanidade. Essa não é uma obra que a gente lê de forma passiva. Ele é um chamado para reflexão, para ruptura de valores e a criação de novas ideias. O livro ele vai ser dividido em 4 partes e cada capítulo traz um discurso ou até mesmo uma parábola do Zaratustra, né? A linguagem é alegórica e muitas vezes ela é simbólica, que exige a atenção da gente, tá? O Zaratustra ele anuncia que Deus, ele já começa anunciando que Deus está morto, não no sentido literal, mas como uma metáfora para a decadência dos valores tradicionais, especialmente os religiosos e morais que são herdados do cristianismo. Essa afirmação ela choca muitas pessoas e um dos conceitos mais famosos da obra é traduzido como o além do homem ou o super-homem. Então, para Nietzsche, o ser humano ele deve ser superado. Devemos criar novos valores mais elevados, mais afirmativos da vida. O super-homem, ele é aquele que vive com a intensidade, com autenticidade e força sem se submeter às normas herdadas ou à moral fraca. O outro conceito essencial é o do eterno retorno. E ainda que tudo que vivemos se repetirá infinitamente, da mesma forma, eternamente. Nietzsche usa uma ideia de como um teste moral. Se você soubesse que teria que viver a sua vida exata como todas as dores, as alegrias, repetidas vezes, para sempre, você aceitaria viver isso? Aceitar o eterno retorno é abraçar a existência como o seu peso, com as suas luzes e as suas sombras. O Zaratustra ele critica o que Nietzsche chama de moral de rebanho, que é a tendência das pessoas, né, a seguir as regras, as crenças que são impostas, sem se questionar, sem ter um mínimo questionamento das coisas. Ele exalta a vontade de potência e da capacidade de afirmar a própria existência como coragem. O convite de Nietzsche, ele é que a gente não seja um rebanho, que a gente se torne sim um criador. Zaratustra ele sempre foi rejeitado, incompreendido e solitário. A sua jornada também espiritual, de dor e de crescimento. Ele vai retornar várias vezes para a montanha, isolar-se lá, antes de tentar novamente se comunicar com o pessoal que vive ali na região. Isso reflete a própria vida do Nietzsche, que ele sempre foi incompreendido na época dele, né? Assim você falou, Zaratustra é uma obra que transforma, que ela não dá respostas prontas, e ela é ao contrário, ela nos incomoda, nos provoca, que faz com que a gente pense realmente o que a gente está fazendo. É um convite à liberdade, à responsabilidade sobre os próprios valores e à coragem de criar sentido no mundo onde os velhos deuses não falam mais. E talvez essa seja a essência do próprio livro, autenticidade radical. O chamado para que a gente viva de forma plena, consciente, que a gente, né, crie realmente um mundo para nós. O Nietzsche não queria seguidores, ele queria pessoas que fossem criadores, né, pessoas que fizessem com que os pensamentos fossem realmente questionados, né, as nossas ações fossem realmente questionadas. E o meu parecer a respeito deste livro aqui, eu dei 2 estrelas. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem muito trauma de filosofia. Eu fiquei 4 anos da faculdade estudando filosofia e me traumatizei.
Por N motivos, por N motivos. Mas assim, gente, eu não sou o melhor parâmetro para falar de livros que envolvam filosofia. Sempre tive muita dificuldade. Gosto de livros que fazem a gente refletir além da história, sou apaixonada. Mas livros que têm um linguajar mais filosófico, para mim, são um pouco complicados. Então eu não sou parâmetro para falar para vocês, assim, é um bom livro, é um livro ruim. Mas o que eu falo para vocês assim, o que eu tomo para minha vida, tá? Todo livro é válido, mas nem todo livro funciona para você. Então, para mim, pode ser que Zaratustra não funcionou, mas para uma outra pessoa, pode ser que ele seja um livro maravilhoso, e tá tudo bem. Não somos fiscais de leitura. Nós não podemos estar aqui diante, né, de vocês e falar assim, leiam ou não leiam. Para mim, o livro é assim. Para mim, o livro não funcionou. Talvez uma outra pessoa, pode ser que tenha gostado, e tá tudo bem, né? Eu trouxe para vocês um pouquinho do que a gente encontra aqui nesse livro, um pouquinho da história, e aí eu deixo para vocês. Se quiserem conhecer, fiquem à vontade. Se não quiserem conhecer, se já desistiram, também tá tudo bem, né? Não é uma obrigação a gente gostar das mesmas coisas, né? Até porque, como eu falei para vocês antes, esse livro estava parado desde 2007, porque eu não consegui ler. O Edson que me incentivou, não, eu vou ler. Você quer? Aí eu falei pra ele, então tá, já que você vai ler, eu vou ler junto. Porque assim, né, vai que você tenha um entendimento, você compreenda de um jeito e abra meus olhos para eu poder enxergar e ver o livro de uma outra forma que eu, quando eu comecei a ver, eu não vi, né? Acabou que eu terminei primeiro que ele, comecei primeiro e terminei primeiro, mas assim, a gente discutiu, ele trouxe algumas questões pra mim que eu não tinha percebido, eu tinha visto de uma outra maneira. Então assim, trouxe pra vocês, cabe a vocês julgarem, né, se gostariam de ler ou não, né? Então, ele é um livro que ainda, né, tá em domínio público, então é fácil de achar em qualquer lugar. Essa minha edição é bem antiga, não sei nem, acho que nem tem mais essa edição, acho que só se encontrando no sebo mesmo, mas eu não gostei, não funcionou pra mim, né? Então, essa é a minha leitura recém, né? Como eu já mostrei em vídeo pra vocês, estou lendo Trabalhadores do Mar, estou amando e... Enfim, né, gente? Fica aqui mais um vídeo pra vocês.